Olá, povo de Deus, tudo bom? Como vai vocês? Espero que estejam na santa paz, né? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui, eu tô pedindo discernimento a Deus, porque eu não consigo ficar me preparando com aquele roteiro nem nada. Eu sempre peço que Ele fale através de mim, sempre me vem algo na cabeça ali pra falar. E hoje a gente vai falar, eu vou falar um pouco. Sam- O alvo aqui é Cristo, o alvo aqui fala sobre Deus, sobre o amor dele, sobre todas as coisas que vêm do alto. Mas às vezes eu consigo falar dele também, dando alguns exemplos práticos que acontecem na minha vida e que pode servir para vocês também. Eu não sou nenhuma teóloga, não conheço a Bíblia profundamente, mas esse é meu desejo. Não só conhecer a palavra, mas conhecer cada dia mais o autor da palavra. A minha busca é constante, gente. Graças a Deus, ela não para. Por mais que às vezes eu sinta que Deus. Não é que ele esteja longe, sabe? É que naquele momento ele tá mais. Ou eu tô. Eu não sei explicar. Às vezes é como se. Também não é como se ele desconectou. Eu não sei, eu não consigo encontrar a palavra. Tem hora que o Espírito Santo tá tão ativo na gente que a gente chega a sentir uma luz, sabe? Não sei se você já passou por isso, a sentir algo muito iluminado, que você tá tudo muito iluminado, que tem uma luz ali forte em você, saindo de você, vindo para você. Enfim, eu não sei explicar. Em outros momentos você se sente pobre, nu, é, sabe? Deus te permite ir em lugares que tu se sente mal, sabe? Não sei se acontece com você, acontece. Eu tô falando o que eu vivo, o que acontece comigo, sabe? Aqui em casa eu sempre sinto muito a presença dele, principalmente de manhã. De manhã, quando eu tô buscando, eu sinto ele muito forte, muito presente. Mas tem dias que eu acordo de manhã e minha vida tá tão tomada por tanta coisa, tanto problema, que eu fico meio assim, Senhor, cadê o Senhor? Senhor, faz eu sentir que o Senhor tá aqui, eu quero a tua presença, sabe? E tem dias que eu não sinto tão forte, aí eu busco, eu começo a buscar, a ver a oração, a ler a Bíblia, e volta aquela presença de novo. Mas como eu disse, gente, tem lugares... Desculpa, aí foi a caixa de som. Tem lugares que eu vou... E eu me sinto assim, sabe? Lá tem outras pessoas, às vezes, que a nossa conexão não tá tão. A gente não tá tão conectado, aliás, a gente tá desconectado. Eu não sentindo nenhuma uma raiva, nenhum nada por essa pessoa, mas quando eu chego lá, é como eu me sentisse muito. Eu não posso dizer que eu não sei, eu sei que eu me senti muito frágil, muito, me senti muito menos, muito nada, sabe? Às vezes, nesse lugar que às vezes eu vou, que eu preciso ir, às vezes eu chego lá e minha alma só quer, sabe? É como se minha alma quisesse me levar a um lugar onde só tem árvores, água, sabe? Assim, um lugar mata, um lugar assim que não tem pessoas e chega lá e dá um grito, sabe aquele grito que a alma, que a alma é. Gente, aqui é pra falar de Deus, eu fico me sentindo mal porque eu tenho falado muito de mim, mas de mim com experiências que eu tive com Deus, tá? Dá um exemplo que um dia eu acordei de madrugada, eu não lembro o horário, sei que era de madrugada. E tava todo mundo dormindo, todo mundo, meu marido, meus filhos. Eu acho que minha mãe também tava lá, minha mãe também tava dormindo. E eu acordei, fui acordada, eu acordei de madrugada. E eu saí
na sala. E a sala bem do lado do quarto. E eu não sei explicar até hoje, eu não entendo aquilo. Que teve um grito que saiu de mim e eu ouvi esse grito. Era um grito tão desesperado, sabe? Um grito muito forte que eu lembro que eu só abri a boca e senti esse grito, mas eu não lembro de eu ter gritado, entendeu? Esse grito foi tão alto, assim, ele ecoou e eu não entendi, ninguém acordou na casa. E, e eu pensei, depois eu fiquei raciocinando sobre isso, assim, não fui eu que gritei, eu fisicamente, ele foi minha alma, porque não, se eu desse um grito daquele, eu acordaria a casa, até a vizinhança, entendeu? Ou seja, gente, a gente tem uma alma que às vezes ela fica contrita, perturbada com tanta coisa, e às vezes com coisa que nós fazemos, pecados nossos, e aflige a nossa alma. Quando você se sente muito angustiado, muito, pode saber que sua alma também está passando por isso. Eu penso assim, eu creio nisso, tá? E aquilo foi uma experiência. Eu tive já várias experiências. Aos poucos, pode ser que eu vá contando as minhas experiências para vocês, entendeu? Mas essa experiência foi muito, muito, muito diferente. Você ouvir sua voz gritar, que não era bem a sua voz, era como se fosse sua alma, porque eu não gritei, mas eu ouvi esse, era um grito tão forte, tão gemido, assim, e enquanto toda a casa dormia, isso acontecia. E depois de muito tempo raciocinando sobre isso, eu nunca tinha contado para ninguém. Então aqui vocês vão ouvir coisas bem particular, bem íntima minha com Deus, entendeu? Que eu vivi com Ele. Não sei se alguém já passou por algo semelhante. Eu sei que Deus já me acordou horas assim, fechadas, sabe? 3 em ponto pra orar. Tipo, um dia ele me acordou meia-noite em ponto e foi meio assustador. E pra mim, entendeu? Quando eu olhei meia-noite ali em ponto, eu lembrei, pra me acalmar a minha mente, a minha alma ali, eu lembrei do versículo: ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, eu não temerei mal algum. Porque eu fiquei aflita, porque eu sempre soube que minha noite não é bom, né, e tudo. Teve um dia, gente, que eu acordei 3h15. Aí eu tava fazendo nessa época eu tava fazendo era um propósito de 7 dias, né? De acordar. E eu não precisava me esforçar para acordar, porque Deus me acordava, entendeu? Eu sempre fazia uma coisa, às vezes meu filho levantava e batia em mim, eu tava dormindo e eu acordava. Aí, de alguma forma, eu lembrava, e vinha ler, vinha fazer o meu propósito. E teve um dia que eu acordei, era para acordar 4 da manhã, o propósito era de 4 da manhã. E eu acordei quando eu cheguei na cozinha, isso acho no primeiro dia. Era 4h15. Aí eu lembro até que eu olhei assim, eita, Senhor, o Senhor me acordou 15 minutos de diferença. Gente, perante a dor do céu, 15 minutos. O Senhor me acordou 15 minutos de atraso. Eu sei que o Senhor ia me acordar às 4. Só eu pensando, né? No outro dia, ele me acordou 4. Era 4 em ponto. Não passava nem 4. Eu digo, poxa, Deus responde mesmo. Até as pequenas coisas ali, Ele responde. E uma coisa que eu tô lembrando agora é que eu não terminei esse propósito, entendeu? Eu comecei, eu não sei até que dia eu fui, que eu tenho esse problema de inconstância. E eu sei que Deus não gosta disso, isso não é uma coisa que agrada a Deus, a gente tem que ser constante. Constante, Ele diz, esforça-te. Ou seja, não é só esperar que Ele faça tudo, né? E eu lembro muito bem que eu comecei esse propósito. Esse propósito tá numa capa de um caderno meu. Não tá aqui não, acho que tá lá pra dentro. E eu não fiz todo, porque teve um que eu concluí. Eu acho que eu concluí. Era esse que Deus me acordava bem certinho. Que às vezes eu tava dormindo e Arthur levantava, batia alguma coisa em mim ali e eu acordava. E eu cumpri esse propósito. Não sei se foi de 7 dias ou 5 dias. E esse tá na capa do meu caderno. Eu acho que eu tenho que voltar a fazer, né?
Então, gente, me perdoe se eu trago de mim, porque falar só de Deus para mim é tão grande, é tão abrangente que eu só consigo falar e fragmentar a situações que eu vivi que me trouxe muita fé e esperança, tá? Hoje eu tô aqui querendo ler o Salmo 130 e deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Se alguém de vocês estiver desanimado, estiver cheio de problemas e sobrecarregado, sabe? Porque a gente se sobrecarrega, né? Olha, não é pecado você falar com Deus e é uma reclamação, assim, não é que você vai ficar murmurando. Que murmuração Deus não aguenta mesmo, mas num livro dos Salmos tem pessoas que dizem, até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando? Então tem pessoas que é uma espécie de reivindicação de que Deus se mostre para elas. O certo é a gente se humilhar, né, na presença dele. Se humilhar também, se humilhar mesmo na presença dele, melhor do que se humilhar na presença de outras pessoas, é se humilhar na presença do Senhor, né? Ele diz que ele exalta aqueles que se humilham. Mas se você não está com essa revolta, você nunca diga nada com Deus, assim, nunca vá contra Deus. Pergunte a ele, ô Senhor, até quando? Estou passando por isso e por isso. Até quando? Até quando? Quando o Senhor vai olhar para mim? Quando o Senhor vai receber a minha causa? Sabe a viúva que ia lá no juiz e batia na porta dele e pedia para ele resolver a causa? E pedia, e até que importunava o juiz. Você pode importunar de uma forma santa Deus, sabe? Perguntar por que, Senhor? Quando? O que é que eu faço? Quando essa causa vai ser resolvida? Quando o Senhor vai olhar mesmo para essa minha causa? Já eu tô falando aqui, já tô falando isso para ele, porque tem tanta causa na minha vida, causas muito importantes que eu tô aguardando, sabe? Porque tem o tempo da espera e eu tô nessa espera. E às vezes eu quero saber quando, Senhor, até quando eu vou esperar por tanta coisa, até quando? Quando o Senhor vai me dizer, olha, filha, chegou a hora, sabe? Chegou a hora de você vencer, de você passar por essa fase. Mas, ao mesmo tempo, eu me humilho também, mas às vezes eu pergunto, sabe, Senhor, até quando? Até quando vou viver isso? Até quando eu vou viver com minha cabeça cheia de problema? Até quando... Até quando, Senhor? Tu sabe dos meus até quando, sabe as minhas angústias, as minhas petições. Tu sabes mais de mim do que eu mesma, mas tem hora que dá vontade de perguntar assim, até quando? Mesmo sabendo que, olha, eu não tô reclamando muito da vida, tem gente muito pior do que eu, sabe? Que tá vivendo coisas horríveis na sua vida, coisas tristes e muito difíceis. E a dor do outro, às vezes, nos dá uma... Às vezes você olhar para o outro e ver o outro passando aquilo, é como se você ficasse consternado ali com o que a pessoa está passando, mas ao mesmo tempo você, poxa Deus, obrigado. Não é porque eu não estou sofrendo e não estou precisando do Senhor, mas obrigado porque o Senhor tem me sustentado e por ter saúde, por ter um lar para morar, por ter uma cama para dormir, por ter família, enfim. Mas tem coisa que dói tanto, gente, que machuca tanto, que nossa cabeça fica, sabe, assim, e a gente quer saber mesmo, até quando, Senhor? Quando virá a providência? Quando o Senhor vai tirar de mim a angústia? Quando as angústias vão
passar, porque elas passam e voltam, né? É muito estranho. Então, assim, não tenha medo de perguntar a Deus. E você pode pedir a Ele, Senhor, apressa-te em me ajudar. Isso que eu queria pedir a Ele, sabe, no dia de hoje. Porque também minha vida tem passado por muita coisa e eu queria pedir apressa-te, Senhor. Apressa-te em me ajudar e me livrar de tanta coisa. Eu não quero viver a vida toda passando por isso. Eu não quero viver a vida toda nesses altos e baixos. Eu quero encontrar um equilíbrio e eu peço, Senhor, apressa-te. Então, assim, eu tô aqui já orando. Se você tá nessa situação, pede a Deus que apressa-te. Pede a Ele que socorra. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Não coloca teu socorro nas pessoas, tá? As pessoas nem sempre vão poder te socorrer. Vai ter um tempo, talvez tenha na sua vida, porque teve na minha, e eu sou grata a Deus por todas as coisas, que muita gente vai desaparecer. Gente que você confiava muito, gente que você amava muito, mas elas vão desaparecer e isso não é o inimigo, tá? Isso é Deus mostrando que é Ele na tua vida, que a tua confiança não pode estar nos homens, que tua confiança não pode estar diretamente nos médicos, nos profissionais de saúde, que eles são um agir de Deus na tua vida, mas que a tua confiança tem que ser nele. A pessoa recebe um diagnóstico ruim do médico, não vai focar só no diagnóstico, vai lá no médico dos médicos, vai lá no dono de tudo, do universo, do mundo, do médico, da medicina, da medicação, de tudo. Vai lá nele falar com ele. Apresenta a ele teu problema de saúde, teus problemas emocionais, teus problemas conjugais, teus problemas com familiares. Apresenta tudo, mostra tuas causas para ele. Ele é um sábio juiz. E ele vai atender a tua causa. Ele é um justo juiz. E não tenha medo às vezes eu tinha medo de pedir a justiça de Deus, porque eu pensava, ai Deus, eu vou estar errada nisso tudo. E eu vou passar por um monte de coisa, porque eu pensava, Deus vai me punir, porque eu sou a injusta, eu sou a errada. Mas pedir a justiça de Deus não é isso, assim, basicamente. Pedir que ele, por exemplo, que ele puna quem te magoou. Não, não é isso não, gente. No meu ponto de vista, não é isso. Não é te pedir que ele te puna também. Eu acho que a justiça de Deus vai além. A justiça de Deus é boa, porque ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, a justiça dele não vai ser ruim, não vai ser algo para te punir. O máximo ele pode te ensinar algumas coisas. Mas Deus não tá interessado só em te punir, gente. Se a gente tem um filho, a gente vai querer estar só batendo nele, sabe? Pá, pá, pá. Não. Porque eu, como mãe, te digo, quando eu batia no meu filho, principalmente ele pequeno, a não ser que ele às vezes dava uma palmadinha, quando ela abria aquela boquinha, sabe, pra chorar, nossa, eu queria, porque doía mais em mim, entendeu? E Deus, Deus é um pai amoroso. Ele vai te ensinar com amor. E ele não quer só te punir, tá? Ele não quer te punir, ele quer te ensinar o caminho. Mas eu confesso aqui, gente, às vezes eu tenho medo. E também não tá errado, porque a gente tem que temer, né? A Deus tem que temer com temor e tremor, mas é como se você tivesse diante do seu pai, do melhor pai que tem, e você tivesse feito alguma coisa errada. E você quisesse dizer, ó pai, eu errei. Primeiramente, você pede perdão, né? Me perdoa, pai. Se eu tivesse diante de Deus agora, e eu tô, né? Porque eu acho que ele tá me ouvindo, aonde ele estiver, eu diria, pai, eu errei, eu continuo errando, pai. Continuo errando, não porque eu quero, mas porque eu ainda não consigo chegar no ponto que o Senhor quer.
Eu queria te pedir que me perdoe e que não me repreenda na sua ira, mas que me veja com compaixão e que me ensine com amor. Eu pediria isso a ele agora, pedir isso, porque não é fácil, gente, é uma luta constante, é uma luta constante. Amanhã você tá bem, aliás, hoje você tá bem, amanhã você não tá, amanhã você vai estar, amanhã... É uma luta tão ferrenha, tão grande, se a gente não tiver com ele, a gente não consegue, tá? Então, vou enterrar aqui, vou encerrar aqui a conversa e vou ler o Salmo 130, tá? E a gente vai entregar com oração, tá bom? Ó, das profundezas clamo ao Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor aguardo o Senhor e minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. No Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Salmo lindo, né, gente? Eu falei sobre esse salmo antes mesmo de lê-lo. Eu acho que eu li por completo, mas eu não tinha prestado tanta atenção. Eu acho que o que eu falei remeteu muito a esse salmo, né? Falou sobre o salmo já. Então, vamos fazer uma oração de agradecimento e mostrar a eles as nossas petições e pedir perdão, né? Então, vamos agradecer por hoje. Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai, diante de ti para te honrar, te render glória. Dizemos que tememos a ti, mas te amamos e sabemos que o Senhor é misericordioso. Senhor, perdoa-nos, perdoa as nossas falhas, alivia nossos fardos, Senhor. Que Jesus tome sobre si fardos que tá difícil de carregar. Mais uma vez, perdão pelas falhas e mostramos aqui diante de ti tudo que o Senhor sabe, o que a gente tá precisando, porque o Senhor sabe mais do que a gente. Tem hora que eu quero te pedir algo e não sei nem como pedir, eu não sei nem o que pedir. Às vezes eu tô passando por tanta coisa e eu só queria te dizer aquela frase que a gente diz quando não sabe o que pedir. Me ajuda, Deus, me ajuda a superar, me ajuda a conseguir, né, enfrentar os gigantes, sendo eu tão pequena. Mas se o Senhor me dá força, eu consigo vencer os meus gigantes. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até mais, povo de Deus. Espero que vocês tenham gostado da palavra. Curtam o vídeo para que cheguem mais pessoas e estejam aqui sempre ouvindo. E muito obrigado, gratidão mesmo para quem ficou aqui, para quem ouviu. Se quiser compartilhar, compartilha. E muito obrigado. Só de você estar aqui é um prazer. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.